Essa é uma verdade que muitas vezes a religião encobre de você. A religião diz que você nasceu no pecado, então você é um pecador. Eu nasci no pecado, mas eu não sou pecadora, você também não. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos o nosso pecado retirado e nós nos tornamos de novo imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Quantos entendem essa mensagem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus respondendo essa pergunta. Nós somos santos ou pecadores? Como é que a Bíblia concilia essas duas informações? A Priscila Alcântara afirmou com todas as letras que nós somos santos e não pecadores. Bom, isso contradiz o que diz as Escrituras. De antemão, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a Priscila, tá? Eu prego contra doutrinas e jamais contra pessoas. E meu desejo é que Deus a abençoe grandemente, claro. Veja só, a ideia de que é possível viver nesse mundo sem pecar começou com um monge britânico chamado Pelágio, que viveu mais ou menos 350 anos depois de Cristo. E ele afirmou que nós, seres humanos, não herdamos a característica adâmica, pecaminosa depois da queda. E ele afirmava, por isso, que nós temos a capacidade natural de não pecar. Essa ideia foi defendida por John Wesley, que aperfeiçoou. Ele disse que nós herdamos sim a natureza pecaminosa de Adão, mas, pela graça de Deus, nós podemos viver sem pecar aqui nesse mundo. Ele dizia que nós podemos ser perfeitos em amor aqui na Terra. É interessante que tanto John Wesley como Pelágio, eles admitiram nunca terem experimentado aquilo que eles acreditavam, eles só achavam que era possível. E de fato, essa ideia do perfeccionismo contradiz bastante a nossa luta contra o pecado diariamente. E por isso, homens de Deus, como, por exemplo, Martinho Lutero, o grande reformador, Agostinho de Hipona, se levantaram contra essa perspectiva de que nós podemos viver sem pecar aqui nesse mundo. Preste atenção, nós somos salvos pela graça, quem pagou o preço foi Jesus, isso quer dizer que nós fomos libertos da condenação do pecado e do poder do pecado pelos méritos de Jesus, declarados justos por causa de Jesus, mas isso não anula a nossa inclinação adâmica, a nossa inclinação ao pecado. O fato de nós sermos santos é real, mas não consumado. Só deixaremos de sermos pecadores em definitivo no advento da segunda vinda de Jesus, quando nós adentrarmos no reino de Deus e, conforme está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Jesus transformará os nossos corpos humilhados, semelhantes ao seu corpo glorioso. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, precisaremos lutar contra o pecado, reconhecer que nós somos pecadores e somos carentes da graça de Deus. E claro, precisamos vigiar. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E João, ele foi ainda mais enfático quando ele escreveu em 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a confissão ela é essencial para uma vida piedosa. E por isso Martinho Lutero sabiamente escreveu que o cristão ele é simultaneamente santo e pecador. E de fato, isso é uma verdade bíblica. Isso é vivenciado por todos os cristãos verdadeiros no Senhor Jesus Cristo. E até estarmos em definitivo com o nosso Redentor, nós teremos que lutar contra o pecado. A carne deseja o que é contrária ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles se opõem entre si, de modo que vocês já não fazem aquilo que vocês desejam. A doutrina da justificação ela nos torna santos posicionalmente em Cristo. E ela não anula e não ameniza o fato de nós sermos pecadores. Eu repito, nosso status em Cristo ele é real, mas na espera da consumação, isso não nos torna livres da nossa inclinação pecaminosa que provém da carne.
enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisaremos buscar a santificação e esse processo requer de nós o reconhecimento de nossa pecaminosidade. Faz parte desse processo uma vida aliada à confissão, a um reconhecimento diário, a contrição de nossos pecados. Isso significa um arrependimento diário na presença de Deus, em se colocar na presença de Deus com humildade. A gente não pode esquecer que existe o pecado como culpa, existe o pecado como prática e existe o pecado como natureza. O pecado como culpa, ele é removido com a justificação. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tende sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Está escrito em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o pecado como culpa, ele é removido com a justificação, mas existe o pecado como prática e como natureza. O pecado como prática, ele é reduzido, ele não é removido, ele é reduzido pela santificação. É o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, de fato, é um processo, a santificação é um processo, é de glória em glória. Mas existe o pecado como natureza, e esse pecado, ele só é reduzido aqui nesse mundo, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5. Nós temos que mortificar mesmo os desejos de nossa carne. Conforme também está escrito em 1 Coríntios 9:27, que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. É uma luta. Até o livro de Romanos, capítulo 7, revela essa natureza pecaminosa do ser humano, quando ele diz, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, há de se discordar veemente dessa afirmação da Priscila Alcântara, de que nós somos santos e não somos pecadores por conta disso, né? Existe o pecado como culpa, ele é removido com a justificação, mas nós não estamos livres da influência e da presença do pecado, porque existe o pecado como prática e como natureza, tá certo? Então, meu desejo é que Deus abençoe a todos vocês, inclusive a Priscila Alcântara, no nome de Jesus.